um homem que fez tanto mal, que praticou tanta coisa ruim, Deus permite que ele seja levado para o cativeiro. Ele é levado pelos filhos para o cativeiro babilônico, e lá, como um animal, trabalhando, ele cai em si e percebe que ele estava ali por causa dos seus próprios erros, por causa das suas próprias falhas. Ele reconhece que está errado. O primeiro passo para a autêntica humilhação é reconhecer que está errado e não procurar terceirizar a culpa. Manassés, quando ele reconhece que está errado, ele começa a permear o caminho da humilhação, ele ora, ele chora, ele se quebranta diante de Deus, e ele não fica terceirizando a culpa. Quando A, B, C, D. Ele traz para si mesmo a responsabilidade do mal que o sobreveio. E começa a chorar. Começa a implorar o perdão de Deus. Começa a suplicar. E Deus, irmãos, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que olha para o ser humano que erra e que falha, não como eu olho, não como você olha. Porque o nosso olhar é um olhar condenatório. O nosso olhar é um olhar justiceiro. É ótica humana. É esse olhar. Já Deus não. Deus, quando Ele olha para uma pessoa que erra e que falha, Ele olha com uma visão completamente diferente. Qual seria a sentença? Não precisa falar, mas qual seria a sentença que você daria ao homem como Manassés, que fez uma maldade dessa com os próprios filhos? E que fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. A Bíblia não detalha esse mal que ele fez. Mas com certeza, você julgaria com seus méritos. Você julgaria de acordo com a sua justiça. E conforme você venha avaliar que ele merece ser julgado. Já Deus, quando vê Manassés orando, chorando, reconhecendo do fundo do seu coração que estava completamente errado e que precisava do perdão de Deus, sem terceirizar a culpa, sem culpar terceiros. O que o texto bíblico diz, eu vou até ler. Versículo, ainda no versículo 13, quer dizer, e ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele. E Deus se aplacou para com ele. Sabe o que significa Deus se aplacou? Não. É como se Deus fosse esmagando Manassés. É como se Deus fosse punindo por causa das maldades, porque o pecado tem consequência. O pecado ele tem consequências. Mas a humilhação de Manassés foi tão profunda, a humilhação de Manassés foi tão sincera, não foi aquele show de teatro. Não. Foi um show sincero, veio de dentro do coração. Um choro que promovia arrependimento, mudança. O choro de Manassés é um choro real. E Deus se aplaca, Deus para. Ele aplacou a ira, ele parou a ira dele sobre Manassés. E agora, em vez da ira, Deus vai vir com a benevolência. Em vez da ira, Deus vai vir com a bondade. Porque Deus vai pegar um homem desse e vai exaltar ele, vai restabelecer o reino. E vai exaltar ele de uma forma tremenda e extraordinária. Veja o poder que tem a humilhação. Glória a Deus. Se nós procurarmos permear o caminho da humilhação, buscando da parte do Senhor a restauração que nós necessitamos, Ele nos restaurará. Irmãos, o poder da humilhação
Só que antes de Deus destruir, o que Deus faz? Deus comunica a Abraão que ia destruir Sodoma. E quando Deus comunica a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Intercede a Deus pela vida dos homens. E esses homens incluem também o seu sobrinho. A intercessão de Abraão, a súplica de Abraão, a humilhação de Abraão, foi tão profundo porque Deus estava indignado com o pecado daquelas duas cidades. Deus estava indignado, Deus estava irado com o pecado, a iniquidade daquelas duas cidades. Deus já tinha dado diversas chances, diversas oportunidades. Até anjo Deus já tinha enviado, e em vez deles reconhecerem a vontade e a piedade de Deus, eles quiseram abusar dos próprios anjos. Tamanho era o grau de